Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Já vimos as três leis de Newton: a lei da inércia, a lei das forças e a lei da ação e reação. Hoje nós vamos estudar o plano inclinado. Ele está relacionado com as três leis de Newton. Vocês vão perceber que a gente fala sobre repouso, movimento, aceleração, força, tudo bem? Então, este é um complemento de toda a parte da dinâmica que nós já estamos estudando. Que vocês tenham uma boa aula, um bom proveito e vem comigo. Então nós temos aí um plano inclinado. O que vem a ser um plano inclinado então, pessoal? Nada mais que uma rampa, não é isso? Onde a gente tem um corpo nessa rampa. Imagine que você tem uma rampa e você tem, por exemplo, um livro sobre essa rampa. E quanto mais você vai inclinando essa rampa, maior a possibilidade e a tendência desse corpo se deslizar e começar a descer por essa rampa. Então, o movimento desse corpo, o movimento desse livro, vai estar sujeito ao quê? Vai estar sujeito à inclinação e a esse corpo, esse livro, conseguir vencer o atrito que existe entre a superfície do livro e a superfície do plano inclinado. Tranquilo? O que a gente tem aí atuando nesse corpo, nesse bloquinho aí? Nós temos o peso desse corpo e temos a força de reação normal, que é a reação da superfície sobre esse bloco. Então, o bloco ele está pressionando a rampa e a rampa vai reagir contra esse bloco, a terceira lei de Newton. E essa força de reação é o que a gente chama de normal, que a gente já viu nas aulas anteriores. A força-peso ela pode ser decomposta em duas forças, traçando as projeções, que a gente pode chamar de eixo X e eixo Y. Então, a gente tem a projeção do P, da força-peso, em Px e a projeção da força-peso em Py. Note que existe aí a formação de um ângulo entre P e Py, da mesma forma entre P e Px. E a gente pode também ter o quê? A força de atrito, que nós aprendemos na aula passada, que é uma força que tende a atrapalhar o movimento. Então, enquanto esse bloco aí, ele está querendo descer, vai existir um atrito que vai contrariar, vai tentar atrapalhar a descida desse bloco. É por isso que na hora que a gente tem uma rampa, a gente simula aí uma rampa. Por exemplo, a gente coloca aí uma borracha sobre um livro. E aí vão fazer esse livro de rampa do plano inclinado, vai ser o plano inclinado. Quanto mais eu for inclinando esse livro, mais essa borracha vai tender a querer o quê? Entrar em movimento. Não é isso? Quando a borracha vencer o atrito que existe, quando essa força vencer o atrito que existe entre a borracha e o livro, ela vai se deslizar e vai começar a descer pelo livro. Então, essas são as forças que atuam no bloquinho. A força peso, a força normal e a força de atrito. Como a força peso ela não está nem na vertical e nem na horizontal em referência à normal e à força de atrito, a gente faz essas duas projeções, a projeção PY e PX, para ficar melhor e mais fácil o nosso estudo. Agora vamos observar isso aqui. O plano inclinado ele tem uma abertura, que a gente está chamando ali de ângulo φ. Esse ângulo φ, pessoal, é a mesma abertura geométrica existente entre a força P e a sua projeção em PY. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha essa animação. A gente tem aí a força-peso decomposta em Px e Py, e nós temos aí o ângulo φ.
Olha bem o que está acontecendo, olha lá. Se a gente perceber, essa abertura aí entre a força-peso e PX é um determinado ângulo. E o que está por fora, o φ, né, o ângulo φ, é PY e P, né, o ângulo entre PY e P. Quanto que é a soma de φ mais esse ângulo aí em vermelho? É 90 graus, porque eu tenho aí um ângulo reto, não é isso? Ou seja, lá da geometria a gente aprende que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Não é isso? Então, se eu tenho aí o ângulo reto do meu plano inclinado, nós temos o ângulo φ e temos o ângulo rosa, significa que φ mais o ângulo rosa tem que dar 90 graus. Consequência, o ângulo φ do nosso plano inclinado vai ser exatamente igual, vai ter a mesma medida do ângulo entre a força peso e a sua projeção em PY. Beleza, pessoal? Então, olha lá. Lá da trigonometria, então, a gente pode tirar o quê? Que PX é igual a P que multiplica seno φ, PY é igual a P cosseno φ, e a normal é igual a PY. Lembra quando a gente tinha o bloco numa horizontal, apoiado numa mesa horizontal? A normal era igual ao peso, não é isso? E elas se anulavam, não é isso? Porque normal é igual ao peso. Nesse caso aí, a normal não é igual ao peso. A normal vai ser igual ao PY, a projeção da força peso no eixo Y. Tudo bem, pessoal? Lá da segunda lei de Newton, a gente tem que força resultante é igual a massa vezes aceleração. É isso? Então, olha bem, qual que vai ser a força resultante que está atuando aí nesse bloquinho? Ou seja, quais são as forças que atuam nesse bloquinho? A gente já viu que são as forças peso, força de atrito e a normal. Para melhor entendimento e para melhor estudo, a gente viu que a gente vai decompor, fica mais fácil decompor essa força-peso. E a gente tem aí a PX, componente em PX, e a componente em PY. Como a normal é igual ao PY, elas cortam. Então só sobraram quais as forças? A força PX e a força de atrito. Com isso, o movimento do bloquinho aí não é de descida? Então eu sempre pego primeiro a força no sentido do movimento. Se o Px é a força que está no sentido do movimento, ou seja, no sentido da descida do bloquinho, então a força resultante vai ser o quê? Px menos a força de atrito. Lembra lá de vetores? Quando eu tenho vetores que estão na mesma direção, porém em sentidos contrários, a gente subtrai essas forças, não é isso? Esses vetores. Por isso a força resultante aí vai ser o quê? Px menos a força de atrito. E isso é igual a massa vezes aceleração. Bacana, pessoal? Agora, e se eu não tiver a força de atrito? Ou seja, se alguma questão, se algum exercício falar o seguinte, despreze o atrito, despreze as forças dissipativas. O que eu vou fazer? A única força que vai estar atuando agora aí nesse corpo, que faz com que ele se movimente, vai ser a força Px, porque a normal continua se anulando ao Py. Né? A única coisa que mudou aí foi o quê? Que eu não tenho atrito, eu posso desprezar as forças de atrito. Com isso, a minha força resultante é exatamente quem? A força Px. Com isso, Px vai ser igual a massa vezes a aceleração. Então, pessoal, é isso aí. O que vocês têm que saber na aula de hoje é tudo isso que nós falamos sobre o plano inclinado. E o plano inclinado, ele serve para várias coisas. A gente percebe o quê? Uma cunha, por exemplo, quando você vai bater um prego numa madeira. Você já percebeu que aquela espessura do prego no finalzinho é uma cunha? A mesma coisa acontece com o parafuso, que é formado pelaquela rosca, toda ali que é o que? Uma cunha. Se você observar direitinho, aquilo ali é uma cunha. E se eu abrir toda aquela rosca do parafuso e desenhar uma linha reta, eu vou ter o quê? Eu vou ter um plano inclinado.
Né? Então, o plano inclinado ele está presente no nosso dia a dia. É uma máquina estática. Né? Por exemplo, quando você vai subir uma montanha, é muito mais fácil você o quê? Traçar curvas sinuosas para conseguir chegar lá em cima. Ou seja, descreve um maior espaço, né? Uma maior distância, porém você vai aplicar uma força menor. Né? Que seria muito mais difícil que, por exemplo, você tem um plano inclinado assim e um plano inclinado assim. O que é mais fácil? Você aplicar menos força numa distância maior ou aplicar menos força numa distância maior? Quanto mais estiver inclinado o meu plano, maior é a força que eu tenho que aplicar para fazer com que o quê? Ele suba. Quanto menor a inclinação, menos força eu vou aplicar no corpo para que ele suba. Né? Então, se eu quero, por exemplo, até na obra civil, aí, o plano inclinado ele é muito utilizado. Né? Então, a gente tem aí o plano inclinado presente o tempo todo aí, ó, né? Na nossa vida diária. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Uma aula bem rapidinha, né? E é assim que tem que ser, né? Com o objetivo de permitir com que vocês façam as questões do PET. Tranquilo? Qualquer dúvida, voltem o vídeo, pesquisem também na internet, estudem também pelo PET. Tudo está lá, como tudo está aqui nessa aula que eu preparei para vocês. Grande abraço para vocês e até a próxima aula.